Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal Física em Conexão. Eu sou o professor Lacerda. Na aula de hoje, a gente vai estudar a introdução à física, mais especificamente o assunto algarismos significativos, ok? Pessoal, já antes de começar a aula, vou pedir para vocês para que compartilhe o vídeo, dá like aí, rapaziada, vamos lá, hein? E se inscreva aí para receber as notificações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, turma. Algarismos significativos. Professor, o que seria algarismos significativos? Rapaziada, olha só. Vamos fazer o seguinte, imagine que eu quero medir uma grandeza física, tá? Essa grandeza que eu vou medir é o comprimento. Eu tenho aqui um lápis, esse lápis ele tem um certo comprimento, tá? Eu posso medir o comprimento desse lápis com duas réguas. A minha primeira régua, ela está centimetrada. E eu posso medir o comprimento desse mesmo lápis com a minha segunda régua, que está milimetrada, tá bom? Quando eu meço o comprimento desse lápis com a régua que está centimetrada, olha que interessante, hein? Ao medir o tamanho desse lápis, o comprimento dele, eu tenho certeza do número 4, tá ok? Só que, observe que a extremidade dele, eu não tenho certeza nesse valor, onde termina essa extremidade. Então, esse número aqui, ele tem um valor duvidoso, tá? Esse número duvidoso, tá? Eu estou supondo que seja o número 7. Então, eu estou supondo que esse lápis, na régua que está centimetrada, ele meça 4,7 centímetros. Então, o que seriam esses algarismos significativos? Vamos lá. Algarismo significativo em uma medida nada mais é do que os algarismos corretos. Nesse caso, eu só tenho apenas um algarismo correto. Professor, por que o número 4 é um algarismo correto? Ora, o número 4, pessoal, ele é um algarismo correto porque eu tenho certeza dessa medida. Eu tenho certeza que esse lápis ele tem no mínimo 4 centímetros, tá? Mais de 4 centímetros no caso, tá? Então, o 4 eu tenho certeza. Tudo bem? Agora, o 7... eu não tenho certeza, eu fiz uma estimativa. Se eu estimei, tá? Então ele é o que a gente chama de algarismo duvidoso, tá ok? Esse cara aqui ele é o duvidoso. Duvidoso. Tá bom? Agora vamos lá. Quando eu meço o tamanho desse lápis, tá? Numa segunda régua que está milimetrada, olha que interessante. Eu encontro o seguinte valor, 4,75. Nesse caso, olha só que interessante. Eu tenho certeza do 4, tudo bem? Eu tenho certeza também do 7, tá? Então vamos lá. Se eu tenho certeza do 4, eu posso dizer que ele é correto, tá? Nesse caso aqui, esse 4 também ele é correto, tá? Correto. Aqui o 4 é correto. O 7 também, ele é correto, tá? Porque através da divisão eu posso facilmente ver que ela tem 4,7. Esses dois caras estão corretos, porque eu tenho certeza desse valor. Já esse último número aqui, o 5, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, ele vai ser o quê? Duvidoso. Por que ele vai ser duvidoso, professor Lacerda? Porque eu tive que estimar, eu deduzi. Tá bom? Então vamos lá. Esse cara aqui, ele é o duvidoso. Ah, professor, então o algarismo duvidoso é aquele que eu não tenho certeza, que eu faço uma estimativa? Isso! Perfeito! Bom, já tanto o 4 como o 7, para a régua número 2, eles são algarismos corretos, tá? Eles são algarismos corretos. Vou escrever aqui. Corretos. Por que corretos, professor? Porque eu tenho certeza desse valor, desses valores no caso. Tá bom, pessoal? Então, algarismos significativos em uma medida, o que é? São os algarismos corretos, mais o primeiro duvidoso. Ah, professor, então eu só posso ter um algarismo duvidoso? Perfeito. Você só pode ter apenas um algarismo duvidoso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte. Antes da gente falar de alguns tópicos importantes que envolvem isso, por exemplo, na minha primeira régua, o valor desse lápis vale 4,7 centímetros, tudo bem? Se eu passar isso aqui para metro, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, vou chamar de L1 essa medida. Vamos lá. L1 é igual a
4,7 centímetros. Em metro, pessoal, quanto é que isso equivale? Ora, para passar para metro, a gente vai dividir por 100, tá? Então, isso aqui equivale a 0,047 metros. Tanto é que se eu multiplicar por 100, olha só, se eu multiplicar por 100, 0,4, 4,7, ou seja, 4,7 centímetros. Então, tá certinho a nossa conta, tá? Então, pessoal, o comprimento desse lápis, tá? Na régua 1, 4,7 centímetros é igual a 0,047 metros. Observe que os zeros à esquerda, eles não contam como algarismos significativos. E lembrando que algarismos significativos, tá? São todos os algarismos que fazem parte de uma medida. Nesse caso, na régua 1, eu tenho 2 algarismos significativos. Mesmo quando eu converto para metros, eu continuo tendo 2 algarismos significativos, tá? Os zeros que estão à esquerda não contam como algarismos significativos. Isso é muito importante, fica ligado, hein? Tá bom? Agora, olha que legal. 4,7 centímetros equivale a 0,047 metros. Eu risquei aqui, pessoal, porque... Lembra por que eu risquei? O professor riscou porque esses valores, o 0,0, eles não são algarismos significativos, tá? Esse aqui é um bizu muito bom para você, fica ligado. Agora, e se eu passar isso aqui para milímetro? Ora, 4,7 centímetros, se a gente for passar para milímetro, 1 centímetro tem 10 milímetros. Logo, a gente pode concluir que 4,7 centímetros, isso aqui é igual a 47 milímetros, tá? Ok? E nesse caso, eu também continuo tendo o quê? 2 algarismos significativos, tá? Apenas isso, tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que quanto mais divisões a minha régua tiver, mais preciso vai ser o meu valor. Então, rapaziada, agora vamos falar de arredondamento. E aí, professor, como é que funciona a questão do arredondamento? Ora, é bem tranquilo. Para você arredondar, pessoal, a gente vai analisar o seguinte, o algarismo que vai ser eliminado. Professor, como é que eu sei qual algarismo vai ser eliminado? Ora, isso é bem simples. Pensa comigo. Vamos supor que eu quero representar esses valores com 2 algarismos significativos, tá? Eu quero apenas 2. Observe que em ambos os valores eu tenho 3. Ora, se eu quero apenas 2 algarismos significativos, lembra o que a gente tem que fazer? Analisar o algarismo que vai ser eliminado. Quem vai ser eliminado, meus queridos? Olha só, vai ser esse cara aqui, ó, o 4. Tá? O 4 vai ser eliminado. E aí eu vou ter apenas 2 algarismos significativos, que é o que a gente quer. Tá? Ao fazer isso, vamos analisar o seguinte. O 4, ele é menor que 5. Pessoal, como o número 4 ele é menor que o número 5, na questão do arredondamento, como a gente vai proceder? A gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai dizer que 6,74 é aproximadamente igual a 6,7, porque 4 é menor que 5. Observe que eu mantive, o 7 eu não mudei. Agora vamos ver quando o número é maior que 5, igual ou maior que 5 no caso, tá? Já no meu segundo número, 8,36, se eu quiser escrever esse valor com 2 algarismos significativos, lembra quem é que eu vou ter que eliminar? Eu vou ter que eliminar o 6. E aí, como é que a gente vai proceder? Mesma forma, eu vou analisar. O 6, ele é maior que 5, tá? Como o 6 é maior que 5, o que eu vou fazer? O meu valor, 8,3, tá? Quando esse número aqui for igual ou maior que 5, você vai aumentar o número que vem depois dele. Nesse caso aqui, em vez de você escrever 8,3, você vai arredondar, vai adicionar mais 1. Então, 8,36 é aproximadamente igual a 8,4. Resumindo, pessoal, olha só, mais uma vez. Se o número a ser eliminado ele for menor que 5, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, você vai manter o outro número, tá? Nesse caso, o 4 é menor que 5, eu mantive o 7, o número que viria depois dele, tá? Agora, observe na outra situação. O número a ser eliminado,
É o número 6. E o número 6, ele é maior que 5. Se fosse igual a 5, professor, a gente também escreveria 8,4. Ou seja, se em vez de 8,36 fosse 8,35, a gente procederia da mesma forma. Tá? A gente adicionaria mais 1. E na adição e subtração? Pessoal, tanto na adição e subtração, como na multiplicação e na divisão, o macete é o mesmo. Tem um macete que é muito bom. O macete é você representar o resultado final com o menor número de algarismos significativos da menor parcela. Como assim, professor? Tu falou, não entendi nada. É isso aqui, ó. Eu tenho duas parcelas. A primeira parcela, 6,48. Estou somando 6,48 mais 2,7. Se você for analisar, a minha segunda parcela, ela tem 2 algarismos significativos. E a minha primeira parcela tem 3 algarismos significativos. Então, meu resultado final vai ter que ter como algarismos significativos a mesma quantidade da menor parcela. Se a menor parcela tem a menor parcela não, desculpa, tá? O menor valor, o menor grandeza com menor, o meu resultado final, tá? Ele vai ter que apresentar o menor número de algarismos significativos possível. Nesse caso, aqui você tem 2 algarismos significativos, aqui você tem 3. Então, o teu resultado final tem que ter o quê? 2 algarismos significativos, tá? Então, como é que vai proceder? Vamos fazer essa soma. Somando aqui, vai ficar 8, né? 11, vai 1, 7, 9, 9,18. A soma de 6,48 com mais 2,7 deu 9,18. Eu posso escrever 9,18? Não. Por quê? Porque eu tenho que representar com o menor número de algarismos significativo possível. Que, no caso, 2 algarismos significativos. Só que, lembra da nossa regrinha? Eu vou representar esse cara com 2 algarismos significativos, tá? Aqui a gente tem 3. Quem é que vai ser eliminado? Quem vai ser eliminado vai ser o 8, tá? O 8 vai ser eliminado. Lembra lá da nossa regra? Esse número 8, tá? O 8, ele é maior que 5. Então, o número que vem depois do 8, que é o 1, vai ser acrescido mais uma unidade. Então, 9,18 é aproximadamente igual ao quê? A 9,2. O macete, pessoal, é você representar o resultado final com a quantidade de algarismo significativo da menor grandeza, não é menor grandeza em tamanho, mas sim a grandeza que apresenta a menor quantidade de algarismos significativos, tá bom? E nesse caso aqui, na multiplicação e divisão, mesma coisa. Por exemplo, eu vou multiplicar 3,21 vezes 1,7. Fazendo essa continha, vamos ver quanto que vai dar. 3,21 vezes 1,7 vai dar 5,457. Ok, pessoal? Então deu 5,457. Se você for observar, mesma coisa. Lembra? Meu primeiro valor aqui, 3,21, tem 3 algarismos significativos. Meu segundo valor tem 2 algarismos significativos. Lembra? Meu resultado final, ele tem que apresentar a quantidade de algarismos significativos dos valores que apresentar menores algarismos significativos, tá? Menor quantidade, tá bom? E nesse caso aqui, você tem quantos? 2 algarismos significativos, tá? Fazendo isso, eu tenho que escrever esse cara aqui com apenas 2 algarismos significativos. Então, eu vou ter que eliminar quem? Do 5 em diante. Tá? Do 5 em diante, tá? Eliminando, se você for observar, como é que vai ficar? 5,457. Quando a gente elimina o 5, lembra? A gente vai analisar o 5. O número que a gente for eliminar, se ele for igual ou maior que 5, a gente acrescenta mais um no próximo. Nesse caso, 5 é igual a 5, óbvio, tá? Então, esse valor aqui, arredondando, acrescentando mais um no 4, fica 5,5. Então, 5,457 é aproximadamente igual a 5,5. Valeu, rapaziada? Muito obrigado e tamo junto. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem.